O Jornal da CBN tem a oportunidade agora de conversar com o Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Roberto Ardenghy, muito obrigado pela sua gentileza de ter atendido o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cássia, bom dia, Milton. Prazer estar com vocês. Bom dia. Roberto Ardenghy, qual é a perspectiva que o setor tem em relação à exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas, na margem equatorial? Milton, é uma perspectiva assim, cautelosamente otimista, porque nós estamos falando de uma atividade exploratória. Até que você fure um poço e que você realmente consiga confirmar, né, que existe uma acumulação relevante de petróleo e gás, que essa acumulação ela pode ser retirada economicamente e com toda a atenção ambiental, nós temos ainda a cautela. O que foi autorizado ontem pelo IBAMA foi exatamente essa perfuração. A sonda está lá na locação para fazer essa atividade, né? A Petrobras é uma grande operadora em águas profundas e ultraprofundas, então nós temos que ser otimistas, mas com a cautela de que ainda é uma atividade de risco e nós temos que saber realmente o que existe no subsolo brasileiro, lá na margem equatorial. E existe uma estimativa em relação ao tempo necessário para que se tenha essa resposta do que pode ser encontrado em termos de petróleo naquela região? A Petrobras, operando aquele bloco, informou que a campanha exploratória deve levar cerca de 5 meses. Então, é nessa janela aí que nós vamos ter a perfuração desse poço e, eventualmente, algum outro poço adicional, se for. Porque é muito comum assim que você fure um poço, aí você identifica alguma coisa, mas você acha que talvez o reservatório esteja mais à esquerda, mais à direita, mais ao norte, mais ao sul. Então, você vai furando outros poços para delimitar a existência do reservatório e saber exatamente qual é a dimensão dele, né? Ali se estima, né, os dados da EPE estima cerca de 30 bilhões de barris de petróleo localizados ali no reservatório, né? Cerca de 6,2 seria o volume que poderia ser retirado. Isso são números da empresa de planejamento energético brasileira que a gente usa para fazer a simulação. Roberto Ardenghy, considerados todos os prazos necessários, todo o trabalho e, claro, a possibilidade de se faz uma exploração agora, de repente vai precisar abrir outros poços, trabalhar em outros poços, há a possibilidade de obtenção de licença para mais 6 poços que estão sendo solicitadas ao IBAMA, inclusive, para que se tenha essa autorização. Passado isso, qual é a expectativa que se tem, caso o resultado seja positivo, de realmente se começar a extrair petróleo daquela região? Então, Milton, por isso que é tão importante essa atividade agora, né? Porque os estudos aí da produção de petróleo hoje no Brasil, né? As reservas que nós temos e as principais áreas produtoras, que é a bacia de Campos e a bacia de Santos, elas estão em fase de declínio. Então, ali por 2033, 2032, nós teremos efetivamente um declínio na produção de petróleo brasileira e a gente poderia passar, em tese, de exportador de petróleo. O Brasil é um grande exportador de petróleo. O ano passado, o petróleo foi o produto mais exportado pelo Brasil, gerando um superávit na balança aí, de 40 bilhões de dólares. Então, é um volume realmente significativo. Nós estamos falando também de segurança energética, estamos falando de independência energética, tendo em vista aí esses conflitos também internacionais, né? E então nós estamos falando, Milton, aí o primeiro óleo, vamos falar assim, né? Que é como a gente fala, quando se consegue extrair comercialmente a primeira gota de petróleo de 6 a 8 anos, E qual a que é partir de agora. a partir de agora, qual que é a perspectiva, a expectativa em relação ao que deve ser o preço, a cotação do petróleo no momento em que se começar a extrair comercialmente petróleo daquela região? É muito difícil você imaginar como é que vai estar o preço do petróleo daqui a 6, 8 anos. Então, as empresas trabalham com cenários, né? Esse cenário mostra que o mundo ainda vai demandar muito petróleo. Você vê que hoje nós estamos consumindo cerca de 99 milhões de barris de petróleo por dia, né? 2027 nós vamos estar em torno de 103 milhões de barris. Depois existe a ideia de que vai haver uma pequena e lenta redução nessa demanda, mas o petróleo ainda vai ser demandado, por exemplo, para a produção de fertilizantes, né? Não existe a amônia e ureia
no mundo, e muito menos no Brasil, que não venha do gás natural. Então, 85% dessa amônia, dessa ureia, hoje o Brasil importa. Então, encontrar novas reservas de gás e de petróleo são importantes. A indústria petroquímica, né? A gente também está falando muito hoje de data centers. Esses data centers precisam de sistemas de redundância, onde o petróleo pode ser utilizado para dar segurança a um data center. Então, o petróleo talvez não seja muito mais utilizado no futuro como mobilidade, né? Já tendo visto os biocombustíveis e outros produtos, mas como outros usos mais industriais, ele vai continuar sendo muito relevante, e é por isso que o Brasil tem essa perspectiva de oferecer esse produto para o mundo e para a nossa economia também. O setor não trabalha com a possibilidade de haver uma intensificação no processo de transição energética, reduzindo essa necessidade ou essa dependência do petróleo? Ao mesmo tempo que você está fazendo a transição energética, você está aumentando o consumo de energia, né? É o que a gente chama da adição energética. Essa é a palavra da moda hoje, né? Mais do que transição, o mundo hoje está demandando todos os tipos de energia. A gente vai continuar demandando petróleo, a gente vai continuar demandando os combustíveis, os biocombustíveis, vamos continuar demandando energia solar, energia eólica, porque o mundo hoje se define pelo aumento do consumo de energia. Você vê que, por exemplo, países como a Índia aumenta seu consumo de energia por ano em 7%. Alguns países da África também mostram esses números, mesmo o Brasil, né? Se você cresce o PIB em 1%, você aumenta o consumo de energia em 2,5%. Isso é a média mundial. Então, todo mundo quer energia. Energia é o nome do desenvolvimento, né? Roberto Ardenghy, qual é o nível de tecnologia que nós temos implantado hoje para dar segurança de que se evite, por exemplo, um vazamento e um problema ambiental importante naquela região? Felizmente, Milton, nós somos líderes mundiais em tecnologia de produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Isso é uma vitória da Petrobras, uma vitória da engenharia brasileira, muito investimento ao longo dos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o Brasil recebeu 5 prêmios que são considerados o Oscar mundial de exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Isso veio para o Brasil, reconhecendo a liderança brasileira. Você imagina, por exemplo, Milton, ali na frente hoje, aqui aí de São Paulo, na frente do Guarujá, na frente de Santos, na frente de Ubatuba, Caraguatatuba, na frente de Angra dos Reis, de Paraty, nós produzimos todos os dias 3 milhões de barris de petróleo ali do pré-sal, com segurança, sem nenhum acidente ambiental e para o desenvolvimento do Brasil. E é esse modelo que nós vamos levar lá para a Foz do Amazonas, caso, claro, a gente identifique uma reserva relevante de petróleo. Nós hoje produzimos o petróleo, que é o segundo petróleo com mais baixa emissão de CO2 do mundo. Então, isso é uma vitória brasileira e é isso que a gente tem que defender. Roberto Ardenghy, muito obrigado pela sua gentileza, suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Obrigado. Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy, conversou com você aqui no Jornal da CBN a propósito desta autorização que a Petrobras recebeu para iniciar, portanto, esses testes exploratórios lá nesta bacia da Foz do Rio Amazonas, fica na margem equatorial. Aliás, a propósito desse assunto, hoje aqui no Jornal da CBN, Carlos Alberto Sadenberg, Miriam Leitão, Malu Gaspar e o nosso Paulo Artacho falaram também sobre este tema. Todo esse material fica à sua disposição lá no site da CBN, no próprio aplicativo você tem acesso para ter todas as informações e poder tirar sua própria conclusão a propósito da importância desse processo. Agora são 9h21.